Boa noite, meus irmãos. Um problema difícil para o crente é o fato que, sendo salvo, ele continua pecador. A expectativa da impossibilidade de pecar pode gerar duas situações erradas. A primeira delas é o crente entender que nunca mais irá pecar e crer ser possível viver sem pecado. Assim, ele despreza a graça de Deus e vive sob algo que jamais conseguirá cumprir. A segunda delas é o relaxamento do padrão de santidade, sob a desculpa de que, se já não se pode deixar de pecar, é perda de tempo lutar contra o pecado, de modo a desprezar a santidade de Deus e a ordem para que sejamos santos como Ele é. 1 João 1,7 nos diz o que é correto, que é o cristão deve andar na luz, desfrutando tanto da transformação da vida regenerada, como do perdão do seu Salvador. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Abra sua Bíblia em Salmos 130 e vamos acompanhar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu leio na NVI. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrastes os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas da manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 130, meus irmãos, está numa seção de salmos que são chamados de salmos de romagem, ou salmo dos degraus. São os salmos do número 120 a 134. Os salmos de romagem, eles eram cantados pelo povo de Israel em peregrinação para as festas em Jerusalém, em especial as festas da Páscoa, da colheita ou das primícias, e a festa dos tabernáculos. Eram festas fixas que todo ano o povo de Israel ia a Jerusalém. Mas também esse salmo, ele é o sexto de uma série de 7 salmos que são chamados de salmos penitenciais. Os outros 6 salmos com esse título são os salmos de número 6, 32, 38, 51, 102 e 146. Eles são chamados dessa forma porque eles trazem ênfase na confissão do pecador arrependido e ou demonstram com intensidade a necessidade do favor de Deus. Neles nós encontramos palavras de forte alento para o pecador perdoado. Nós não sabemos quem é o autor deste salmo, nem exatamente a época que o salmo foi escrito, mas com certeza ele foi escrito após uma queda e arrependimento do salmista, seguida de um encorajamento ao povo para esperar em Deus. Vamos dividir esse salmo, meus irmãos, hoje em 4 partes. Primeiramente no verso 1 e 2, depois 3 e 4, depois 5 e 6 e por último 7 e 8.
Os versículos 1 e 2 dizem assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Nós podemos ver aqui uma situação dramática. O salmista começa: das profundezas. O salmista está num poço profundo. Não tem mais como descer, já está lá no fundo. Já chegou ao limite da sua dor, do seu desespero. Ele reconhece que ele não tem mais recurso nenhum. Ele está no profundo abismo, nas profundezas da sua angústia. Notem que o salmista, ele não é o ímpio, mas ele está na lama do pecado, está nas profundezas do pecado. Então ele vem com um clamor aflito. Clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. É interessante que o sofrimento nos leva em direção à oração. Quando tudo está certo, quando tudo está bem, nós oramos menos. Mas quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos em angústia, nós recorremos à oração. É o momento que nós oramos mais, é o momento que nós derramamos o nosso coração todo diante do Senhor. E foi isso que o salmista fez. Ele gritou por socorro. Ele estava aflito. Das profundezas ele clamou às alturas. Em sua fraqueza, ele gritou pelo Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Imagina você, se você tivesse caído realmente num poço. Né? Às vezes a gente vê situações na televisão, na reportagem. Né? Há pouco tempo atrás, uma criança caiu num poço e ficou muitos dias ali. Quando os bombeiros retiraram, ela não sobreviveu. Mas imagina que você tenha caído no poço. Você olha para os lados ali no poço, se é que tem lados, você está ali apertado, às vezes o poço é apertado, e você olha para os lados, a parede é lisa demais e você não consegue subir. Você começa a gritar por socorro, mas ninguém lhe ouve. O poço é fundo demais. Ninguém lhe responde, então você ali, naquele momento, você roga, você agora clama ao Senhor para ouvir. E Ele ouve a sua voz, porque Ele está sempre com os ouvidos inclinados às suas súplicas. Como é urgente essa situação do salmista. Como é grande a sua agonia. Muitas das vezes, nós estamos também nessa situação. Quando o crente peca, a comunhão com Deus e com a igreja é quebrada. O crente, nesse momento, ele está em trevas, ele vai para o fundo do poço. Mas vamos observar 3 situações no crente que acontecem quando ele peca. Primeira coisa, ele tem tristeza pelo pecado. Ele percebe que entristeceu também o Espírito Santo. E ele fica triste porque ele não tem prazer em pecar. A segunda coisa que acontece quando o crente peca é o arrependimento. Ele confessa o pecado. Não apenas lista todos eles para o Senhor, mas ele não quer mais praticá-los. E a terceira coisa que acontece quando o crente peca, ele busca o Senhor. Porque ele precisa do Senhor para ter vitória sobre o pecado. Ele jamais vai ter vitória por ele mesmo. Ele precisa do Senhor para isso. Se alguma vez, se em algum momento você está em alguma situação em que você está pecando e você não fica triste pelo pecado, se você não se arrepende desse seu pecado, se você não busca o Senhor, alguma coisa está errada com você. Eu não sei a situação agora, mas Deus está sempre pronto a nos ouvir quando nós estamos nessa situação. Nós precisamos clamar ao Senhor, não importa a situação como nós estamos.
No início do culto, nós estávamos comentando sobre um hino do cantor cristão com o pastor Raik. E eu lembrei que nós temos um hino no cantor cristão que a segunda estrofe diz assim: eu nada posso merecer, tu vês me prestes a morrer. Ó, não me deixes perecer, aceita um pecador. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Nos versos seguintes, meus irmãos, nos versos 3 e 4, que dizem assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Observem, meus irmãos, que o salmista faz uma constatação aqui inequívoca. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Pensa agora você mesmo. Se o Senhor registrasse os seus pecados, você não escaparia. A dramática realidade que o salmista estava vivendo tinha a ver com os seus pecados. E o pecado, meus irmãos, o pecado é uma farsa. Ele promete prazer, mas nos traz sofrimento. Ele promete liberdade, mas de fato nos escraviza. Ele promete vida, mas o salário do pecado é a morte. Nada nos faz sofrer mais do que o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. O pecado sempre levará o pecador para mais longe do que nós gostaríamos de ir. Prender por mais tempo do que nós gostaríamos de ficar. E custa um preço muito mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. O pecado é sedutor. Aparece lindo na nossa frente. Mas quando nós estamos no meio dele, nós vemos quão horrível ele é. O salmista reconhece que o Senhor vê todas as coisas e nenhuma iniquidade passa despercebida nos seus olhos. Ele não tinha direito algum, ele não tinha mérito algum de perdão, mas ele carecia da graça de Deus. Eu assisti, tem uns 15 dias atrás, um trecho de uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, em que ele dizia mais ou menos assim: se nós pedíssemos a Deus para nos dar o que é de nosso direito, e Ele nos atendesse, Ele imediatamente rasgaria o chão debaixo dos nossos pés, e nós cairíamos direto no inferno. Porque esse é o nosso direito. Nós não temos direito algum perante o Senhor. Nós só carecemos da sua graça. Mas o salmista, os irmãos podem ver agora no verso 4, que ele conhece o Senhor e conhece a misericórdia do Senhor. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O salmista, ele está numa situação difícil, ele clama ao Senhor, ele confessa o seu pecado e tem a certeza da misericórdia do Senhor. Ele tem a certeza do perdão restaurador do Senhor. Glória a Deus porque há uma saída. Glória a Deus porque nós podemos clamar ao Senhor nessa situação. Glória a Deus porque Ele nos ouve. Em vez de Deus cobrar a nossa dívida, Ele nos perdoa. Em vez de nos condenar por nossas iniquidades, Ele cancela. Com Deus está o perdão. Não para que nós abusemos da graça, mas para que o temamos. O perdão divino
deve sempre produzir em nós, meus irmãos, gratidão, adoração, temor ao Senhor. Deus é santo e Ele exterminaria a raça humana se aplicasse a sua justiça em nós. Mas o perdão de Deus não é também uma vista grossa. A justiça de Deus, ela foi satisfeita e ela é satisfeita porque ela já foi paga por Cristo na cruz. Miqueias, você pode deixar o seu dedo aí em Salmos 130, vá lá em Miqueias 7. Miqueias 7, versos 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Olha, meus irmãos, que maravilha. O salmista estava nas profundezas. E agora nós estamos lendo aqui: Deus resgata você das profundezas, te coloca em lugares altos e lança os seus pecados nas profundezas. Que maravilha. O salmista levanta os olhos para o Senhor e vê a graça de Deus, a esperança do perdão. Mas também vislumbra, por causa da graça de Deus, uma vida debaixo do temor do Senhor. Atraídos pela graça de Deus, nós vemos à nossa frente um caminho de obediência e passamos a ter esperança no Senhor. O salmista, naquele momento, ele recebendo o perdão do Senhor, ele tinha certeza de que, a partir daquele momento, o perdão produziria o temor ao Senhor, produziria uma obediência e, a partir daquele momento, também uma esperança no Senhor. Essa é uma dinâmica, a dinâmica da graça, da transformação, da regeneração do homem. Os versos seguintes, 5 e 6, dizem assim: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Aqueles que são perdoados por Deus são arrancados das profundezas. Eles não só temem a Deus, mas eles anseiam estar com Ele. E eles esperam na sua palavra. Eles querem desfrutar da intimidade com Deus, como os guardas desejam o romper da manhã para saírem do seu trabalho e iniciarem o descanso. Salmos 119, versos 9 em diante, diz assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Já vem a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí o versículo mais conhecido: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aqueles que são perdoados por Deus têm a esperança na palavra do Senhor.
têm a sua fortaleza na palavra do Senhor. Aqueles que são perdoados pelo Senhor, eles não querem mais cometer pecados, eles não querem mais repetir aquela vida de pecado. E como é que ele faz isso? Guardando a palavra no coração, para não pecar mais. Uma vez que fomos resgatados do pecado, nós devemos nos manter firmes no Senhor, firmes na palavra, vigilantes, porque nós não vamos deixar de ser tentados. Nós continuaremos sendo tentados. Satanás vai procurar exatamente nos tentar onde nós somos mais vulneráveis. Vai tentar nos acusar, vai tentar nos lembrar, olha, aquele pecado, cadê? Você sempre fez ele, por que tu não está fazendo agora? Nós precisamos estar vigilantes, porque nós estamos num mundo perdido e o pecado nos rodeia. Se nós observarmos a palavra de Deus, para praticá-la em nossas vidas diárias, nós podemos resistir às tempestades da vida. E certamente virão para cada um de nós. Se nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós teremos vitória sobre as ciladas do diabo. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que somente os que manejam bem a palavra de Deus não terão de se envergonhar de nada. Na hora do aperto, meus irmãos, nós sabemos que em Deus nós podemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E é isso que nós vamos ver no finalzinho desse salmo. O salmista estava nas profundezas do pecado. Ele é restaurado, ele é perdoado. Ele tem a esperança no Senhor agora. E aí o que ele faz? Ele se volta para o povo, se volta para nós e traz a mensagem para nós. Ponha a sua esperança. Ele não está falando mais dele, ele está falando para outro. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. O salmista teve uma experiência com o Senhor. E essa experiência ele quer anunciar. Ele quer dizer, olha, esse Deus que eu experimentei, nele tem amor leal e plena redenção. Ele é a solução. O mesmo que estava nas profundezas do pecado, agora restaurado, passa a anunciar toda a esperança que ele tem no Senhor para Israel e para nós. A mesma coisa o crente, quando aceita Cristo, ele recebe o perdão, a restauração de Deus, ele quer repartir com os outros a mensagem salvadora de Jesus. E a mensagem agora é esta: ainda há tempo para a salvação. Através de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. A comunhão com o Senhor restaurada, restabelecida. Mas chegará um dia, meus irmãos, e breve esse dia está, em que o perdão de Deus não estará mais disponível. Jesus vai voltar para julgar a todos. E os salvos ficarão com ele para sempre. Amém? E nunca mais haverão de pecar. Eu queria concluir, meus irmãos, com mais um texto da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Hebreus 10.
Ele é como se fosse um resumo do que nós estamos falando hoje aqui. Hebreus 10, a partir do verso 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Que Deus abençoe a todos.